Dando continuidade ao nosso programa de 10 minutos, como na última vez que nos falamos, eu gosto de falar da importância, estava falando um pouco, iniciando a falação sobre a importância da sétima arte, a arte, no meu ver, das mais completas, que é o cinema, engloba todas as outras artes, e eu quero, como é uma coisa muito vasta, eu quero ter bastante cautela, me aprofundar aos poucos cada época, né? Então, mesmo lá no início dos anos do século, né? Já 1900, no início de 1900, 1910, 1920, por aí, nós já tivemos filmes importantes que, apesar da experiência ainda no cinema mudo, tal, ainda sem os recursos técnicos que os outros filmes doravante tiveram espetacularmente, né? Mas eles serviram de lição para os cineastas que vieram a sucedê-los, né? Por exemplo, na Rússia nós tivemos, logo em 1924, um cineasta de nome Sergei Eisenstein, né? Sobrenome muito parecido com o Einstein da bomba atômica, tal, não é? Ele filmou, sob a forte influência ideológica, 3 filmes importantíssimos. Por exemplo, A Greve, foi o primeiro filme longa-metragem que ele fez, em 1924. Depois ele fez Encoraçado Potemkin, em 1925. E outubro de 1927, logo após a Revolução de 1917 da Rússia, né? Esse filme Encoraçado Potemkin foi o que ficou assim mais conhecido, não é? Teve influências formidáveis, né? É um filme sobre uma revolta de os marinheiros de um encoraçado que, devido aos maus tratos, fazem uma greve também, e que tem cenas memoráveis, como, por exemplo, uma cena numa escada grande, que foi conhecido a escadaria de Odessa, né? Na qual influenciou, que eu me lembro agora, logo de frente, um cineasta também, já bem moderno, Brian De Palma, que no filme dele, Os Intocáveis, tem uma cena em qual os intocáveis eles cercam o contador de Al Capone e trocam tiros, tudo e coisa e tal, e ele faz isso reeditando essa escadaria de Odessa que o Einstein fez no Encoraçado Potemkin. É muito bonita a cena, é um suspense formidável. Tem uma cena que repetido bem exatamente como teve no Encoraçado, que é um carrinho de bebê, uma mãe com um carrinho de bebê, e ela é ferida e solta o carrinho de bebê, e o carrinho do bebê vai saindo pela escada com o bebê chorando e tal, e alguém, no filme do Brian De Palma, alguém aí segura no carrinho e salva a criança e tal. Só para vocês terem ideia da importância, né? A montagem do filme foi a grande
vamos dizer, um grande legado que os grandes cineastas citavam de Eisenstein era a montagem que ele fazia, uma montagem, vamos dizer, didática, vamos dizer, para não dizer ideológica, mas uma didática que levava você a pensar, não é? Logo depois dele, eu quero falar, esse é um cineasta extraordinário, chamado Charlie Chaplin. Esse daí, só ele vai levar esse metade dos 10 minutos, porque ficou muito famoso ele, um personagem que ele criou, não é? Tem Em Busca de Ouro, foi o primeiro filme dele, logo depois de 1925, mais ou menos. Depois ele fez Luzes da Cidade, um filme lindíssimo. Nesse Luzes da Cidade ele criou um personagem chamado Carlitos, né? Carlitos, que ficou ligado a ele. O Charlie Chaplin, você se lembra logo de Carlitos, que era um vagabundo muito pobre, né? Mas que espelhava toda uma ternura, toda uma carência de afeto que ele tinha, de uma pureza sobremaneira. Ficou um ícone da indústria cinematográfica, né? E foi nesse filme Luzes da Cidade que ele primeiro o Charlie Chaplin interpretou o Carlitos. Depois, em tempos modernos, o Carlitos também, aí já na aparição na era das máquinas, né? A tecnologia já tomando conta, né? E ele faz um contrassenso entre a máquina e o homem, porque numa cena muito interessante, o Charlie Chaplin, ele entra na esteira da produção e entra por dentro das engrenagens, dando ideia de que o homem ia ser engolido pelas máquinas. É muito bonito o filme. E tem um outro, assim, também que ficou também muito famoso, chamado O Ditador, na qual ele faz uma crítica ao grande ditador Hitler, né? Quando ele tem uma cena, ele com aquele bigodinho de Hitler, a vista de militar, e ele pega um globo terrestre, né? Um balão, significando um globo terrestre, e começa a brincar com ele, e dali, como se ele usasse o mundo como um brinquedo. A ideia que me passou é essa, quer dizer, é de uma simbologia, de uma genialidade a toda a prova, né? O tempo aqui é pouco, eu vou me alongar, porque ao longo desses outros 10 minutos eu vou procurar falar mais coisas, né? Para não deixar assim, já que está acabando o tempo, sem falar de um filme, tem um filme muito importante que no Brasil foi, assim, o grande, vamos dizer, um dos primórdios filmes brasileiros, chamado O Limite. Foi em 1931, dirigido pelo Mário Peixoto. Isso aí é respeitado também como assim, um pioneiro da indústria do cinema brasileiro, né? Hoje tão respeitado no mundo inteiro, né? Também nessa época, depois nesse mesmo período, nós tivemos o aparecimento de Alfred Hitchcock. Quem não assistiu um filme e quem não se tremeu e roeu as unhas assistindo os filmes de Hitchcock, que criou, ele foi o criador de um gênero que se chamou de suspense, né? Então, começou com aquele 39 degraus, depois teve Um Corpo que Cai, Intriga Internacional, Janela Indiscreta, e já depois, entrando nos anos 60, ele fez um filme, ainda em preto e branco, chamado Psicose, que é considerado um ícone da cinematura. Até hoje não se espelha muito naquele filme de tanto suspense, né? Isso também, Hitchcock também, aí a gente tem panos para manga para poder falar mais adiante. Eu fiz aqui algumas
anotações de outros filmes aí ainda nessa época, nessa década aí de 50, que merece aqui um comentário. Mas como o tempo já tá se exiguindo, né? Eu espero que eu tenha condições e tenha atenção de vocês em outros filmes para a gente falar desses cineastas maravilhosos e dessa arte tão completa que é a arte cinematográfica. Então, espero vocês no próximo 10 minutos.